Olá pessoal, tudo certo? Vamos então para mais uma aula, a última que vai realmente fechar com chave de ouro ali os nossos auxiliares básicos, né, os nossos portais. Eu espero que até agora, até aqui, né, que vocês tenham entendido a minha mensagem e aonde eu quero chegar com a ideia de que vocês podem trabalhar os tempos verbais de acordo com os portais e deixar vocês conscientes de que não existe perguntas a princípio sem os portais e cada portal representa um tempo verbal. Assim vocês conseguem usar, né, nas entrevistas ou usar na reunião corporativa, perguntando, seja o que quer que for, porém sabendo que vocês estão usando o portal correto, a estrutura correta, porque eu procuro trabalhar em cima dessa lógica mais assim específica, né? Então, porque muitas pessoas sabem, né, tudo isso que eu passei, só que não está organizado dessa forma. Então, quando você tem essa visão um pouco mais estratégica do idioma, você consegue brincar com o tempo verbal ali que você quer e você consegue ter certeza da exatidão gramatical, que você sabe pouco, ou né, médio, mas o que você sabe é sólido e correto. Eu acho que isso realmente é o que faz uma grande diferença, né? Porque pode ser que a empresa que você esteja, né, pleiteando uma vaga não, né, requer uma certa fluência, mas quando você tem ali, você mostra para a pessoa, né, para o entrevistador, que você está trabalhando em cima do teu idioma e que você está indo pelo caminho certo, com certeza ela vai confiar em você e vai saber que dando o cargo para você, você vai com certeza desenvolver e vai aprimorar ainda mais o seu inglês e vai chegar no ponto que o idioma não será mais um obstáculo e sim uma ferramenta ali para você trabalhar, certo? Então esse é o objetivo que todos nós buscamos ali, que eu sempre busco com os meus alunos na hora de treiná-los, né, na hora de passar isso para eles, porque eu acho que isso é super importante, tá bom? Então hoje vamos falar desse tempo misterioso chamado de conditional, que é o nosso tempo do condicional. Pessoal, uma coisa extremamente importante que eu quero já começar com isso para não ter o perigo de às vezes eu esquecer e não abordar esse tema, né? Embora que eu acho bem difícil, mas vamos lá. O que é o condicional? Primeiramente, condicional, lembra que eu falei para vocês em aulas anteriores? São aqueles tempos ou aquele tempo que implica em condição. Nunca uma frase no condicional eu vou ter 100% de certeza que ela vai acontecer. Nunca. Eu falo assim, por exemplo, eu te daria um presente. Te daria não quer dizer que eu vá dar, ou também não quer dizer que eu não vá dar. Então, ou seja, depende de uma condição. Eu iria na empresa amanhã. Iria, pode ser que eu vá, pode ser que eu não vá. Então, depende de uma condição. Repare que sempre o iria, ele vai sempre trazer esse fantasma de, não sei se vai acontecer ou não vai. Isso é normal. No português, ele não é tão comum, a não ser que eu queira colocar essa ideia de condições, né, dentro da estrutura. Mas no inglês, além disso, gente, olha só, uma coisa muito importante, eu preciso usar o condicional toda vez que eu for fazer uma solicitação ou um pedido de alguma coisa. Por exemplo, está eu lá no restaurante, né? Sentei, o garçom se aproximou e eu digo para ele no português: ah, eu quero uma coca e quero uma pizza 4 queijos, ó. Quero. Presente. Me vê, né? Ou me veja uma coca e uma pizza. Ah, traz para mim uma coca e uma pizza. Ó, traz, veja, quero, traga, enfim. Tudo isso, ou imperativo ou presente, eu não trabalho dessa forma no inglês. Por quê? Várias pessoas que viajam voltam meio que frustradas porque, pessoal grosso, me trataram mal, que não sei o quê. E eu, né, ouso a dizer que muitas vezes nenhuma pessoa gratuitamente trataria mal a outra, que é um turista, né, obviamente, a não ser que ela tenha dado indícios de quê? Indícios de grosseria, ok? Ah, Fábio, mas como assim grosseria? Pessoal, se você não sabe a gramática, porque assim, ó, lembra que eu falei para vocês do inglês ser uma língua extremamente pobre? Então, muitas vezes, a ignorância, que é o fato de não saber, né, da gramática, ela faz com que as pessoas tenham uma ideia totalmente avessa daquilo que você está passando como informação e como pedido, principalmente. Então, se você pede bring me, né, me traga, ou então I want, né, no presente eu quero, para alguma coisa que você vai pedir para um garçom, por exemplo, isso soa absurdamente grosseiro. Por quê? Porque você deveria pedir: eu gostaria de tomar uma coca e gostaria de comer uma pizza 4 queijos. Você poderia me dar mais um copo, ou você poderia me trazer um pouquinho de gelo? Você gostaria de tomar isso? Ele perguntando, né? Você gostaria de mais uma fatia de pizza?
Gente, o condicional no inglês, ele é usado na sua maioridade, vamos dizer assim, na sua parte mais de aplicabilidade no sentido de pedidos. No português, isso não bate, não confere. Então, eu preciso fazer um exercício mental para que eu aplique isso no meu inglês da forma correta. Então, para isso, eu estou aqui para auxiliá-los, ok? Que é para dar essa informação e não deixar que vocês peçam absolutamente nada para ninguém no presente. Isso gera grosseria, maus tratos, né? E dentre outras coisas, vai depender, porque hoje em dia as pessoas são cada vez mais, né, criativas. Então, melhor não brincar com a criatividade alheia, né? Então, pessoal, olha só. Então, é com prazer que apresento aqui o condicional para vocês, né? Oficialmente, né? Eu já tinha falado sobre ele anteriormente. Então, esse conditional é o tempo do condicional. E lembra dele? Opa, deixa eu só colocar aqui o meu pincelzinho. Lembra dele? Ele é o meu would, ok? Ele tem uma pronúncia meio chatinha, meio fechadinha, né? Então, o pessoal geralmente vale pelo O. E eu sempre, nesse caso, eu meio que gosto de falar para o pessoal. Isso aqui não é regra, tá, pessoal? Isso é só mesmo uma dica de pronúncia, tá? Ele é um O mais fechado. Então, assim, para ficar mais fácil para vocês visualizarem, lembrem no U dobradinho, ó, would. E ainda tem esse L aqui ainda, que ele levemente aparece. Então, ou seja, brincando com os alunos e, né, querendo fazer com que eles pronunciem de forma correta, o W é uma letra que nós não usamos com frequência no português. Então, nós brasileiros, né, a gente apanha um pouco aí desse W. Então, qual que é a dica que eu sempre passo para os alunos? O seguinte, como se fosse um microlatido. Lembra do um cachorro, um lobo vai latir? Então, ó, would. Então, eu dou esse ok? Eu não dou o, nem o o, ok? Então, é mais para U. E esse W vai trazer esse né, ok? Desse som. Então, é importante que vocês saibam disso para que a pronúncia fique legal, porque vão ter vários sons que nós vamos ter que adaptar do inglês para o inglês mesmo, porque nós não temos a mesma similaridade de sons no português. Por exemplo, um deles que é bem famoso é o nosso TH. Né? Então, o TH, por exemplo, nós não temos nada parecido em português. Então, como é que eu vou pronunciar correto? Eu vou pronunciar baseado naquilo que ele realmente soa no inglês, porque ele não é T, ele não é F, ele não é S, ele não é nada, porque nós não temos esse som, assim como, né, vamos fazer o inverso, né? Assim como os americanos não sabem pronunciar o nosso ão. Eles não, tipo, eu sou de São Paulo, então quando eu vou falar para eles onde eu sou de São Paulo, eles São Paulo, João. Eles não falam João, né? Eles não têm esse né? E outra, galinha, eles não têm esse nha, nhen, i que nós temos, é galinha. Então, tipo, né? Então é uma coisa que eles falam ha, eles não falam nha. Então, por quê? Porque não tem essa composição no som deles. Então, isso também nós temos que entender e a recíproca é totalmente verdadeira, né? Então, eu tenho aqui esse TH, eu sempre passo para os alunos, já pegando o gancho aqui, né? Esse TH, na verdade, é como se fosse um leve sopro. Então, como é que eu vou diferenciar, por exemplo? Aqui eu vou pegar aqui, ó, a palavra árvore, que é tree, e o número 3, que é three. A diferença, pessoal, é simples, é um sopro, né? Literalmente, parece aquelas frases, ah, que a vida é um sopro. Então, o TH é um sopro, moral da história. Por quê? Ó, tree, eu começo com o som, que é o T, normal, primeira palavra. Olha o TH. Ó, já ventei, já soprei. Three. Então, só para fazer essa trajetória da minha boca toda para fazer o sopro, eu já dou a evidência para ele que eu estou pronunciando o TH. Ok? Isso vale para thanks, vale para birthday e assim por diante. Claro que com o tempo você vai pronunciando isso de forma mais natural. É igual aquela teoria de falar que para falar francês tem que fazer biquinho, né? Na verdade, fazer biquinho para você aprender o movimento e tal, aquela coisa. Quando você já aprendeu, automaticamente isso vai sair de uma forma bem mais natural. E o TH é basicamente a mesma coisa. Nós não temos no português, não é three do S, não é tree do T e não é free do F. Então, nenhum deles é three. Então, primeiro tem que sair o soprinho, ok? Feito isso, não temos mais erros ali no TH, certo? Muito bem, vamos lá então comigo, pessoal, para a gente oficializar aqui o nosso belíssimo would e avançarmos. Muito bem. Piramidezinha ali dos verbos, né? Bem tranquilo, como nós geralmente trazemos. Então, primeiramente, quero fazer uma pergunta. Eu começo com o portal. Nesse caso, vai ser o meu would, né? Ok? Então, vou colocá-lo aqui. Você, you. E vamos pegar os verbos novos. Chega de like, né? Olha só.
To stay. To stay é o verbo ficar, né? To drive, lembra que eu falei para vocês? E silencioso, metade do V. To think, olha o TH soprado. Gente, metade do K, então é to think, não é think, né? E o verbo to call. Pessoal, né, deixa eu só fazer uma menção aqui. Esse verbo call dá uma diferença e um problema gigantesco no mundo corporativo e, né, digno de ser encarado como memes às vezes. Por quê? Porque o pessoal fala assim, eu estou numa call com fulano. Ah, agora eu não posso nessa reunião porque eu estou numa call com o cliente. Pessoal, olha só, call nada mais é do que uma vaca. Ó, isso para mim é uma call, ok? Agora eu estou numa call. Lembra que eu falei para vocês que o L para lá no céu da boca? Então essa é uma diferença gritante que eu preciso aplicar para ter uma sonoridade correta do verbo. Se eu não aplico isso, automaticamente eu não estou falando este verbo. Eu não estou numa call, eu estou numa call com o cliente. Então, este é o verbo correto. Eu não sou, o pessoal fala assim, mas falar palavras assim soltas em inglês é soberbo, é menosprezar os demais, eu acho que não tem literalmente nada a ver e eu sou totalmente adepto. Há palavras que você acha, assim, às vezes, que vai sair, né, que vai soar melhor uma palavra em inglês, que é um termo já, um jargão técnico da área, tal, você usar em inglês. Eu acho isso extremamente oportuno. Não tem o porquê você não usar. Agora, pessoal, a única ressalva que eu faço é saiba como pronunciar. Né? Então, este é meu único adendo ali, porque vira e mexe a pessoa quer soar bonita, ela quer soar intelectualizada, ela quer soar bilíngue, e ela vai falar a pronúncia incorreta da palavra no meio de uma frase em português. Ou seja, eu não tenho domínio, eu estou usando só como, né, tipo assim, uma andorinha querendo fazer verão. Não dá certo, não soa profissional, soa amador e soa totalmente incoerente com a postura que você quer passar de você estar colocando uma palavra em inglês. Por quê? O inglês, jargões técnicos, eles não existem para diferenciar melhores e piores funcionários. O pessoal utiliza os jargões técnicos para padronização. Ou seja, qualquer lugar no mundo que você for, então você vai saber que um spreadsheet é uma planilha. Então, é muito mais fácil você usar o termo spreadsheet do que você usar planilha às vezes. Agora, eu não posso falar spreadsheet, né? Eu não posso falar isso. Por quê? Porque automaticamente revela para os demais que sabem pelo menos a pronúncia, que tem um nível intelectualizado do idioma, né, do segundo idioma, no caso o inglês, mais apurado, vai ficar literalmente no final da reunião. Tu viu como ele falou? Spreadsheet. Entendeu? Então, assim, você vai virar comentário e não é legal você gerar ruído sobre o teu nome e sobre a tua conduta, sobre a tua, né, tipo, o teu inglês, porque isso depois vai virar um ruído permanente. Você pode ser o mais fluente depois, mas aquele primeiro sinal de que você falou spreadsheet vai ficar durante anos. E uma pessoa passa para outra, mudou de empresa. Ah, sabe o fulaninho? Ah, o do spreadsheet? Ah, não entendi. Ah, vem aqui, vou te explicar. E vai, gerações e gerações. Netos do spreadsheet que apareceu lá, né? Então, ou seja, não é interessante. Ah, quero usar jargões. Ok, vai com o teu professor. Ó, professor, eu quero usar assim, assim, assim. Vamos checar a pronúncia comigo? Está correto? Grava, manda para ele, checa. Faça esse trabalho, esse capricho, pessoal, porque assim, não tem nada pior do que você participar de uma reunião corporativa com pessoas falando coisas erradas. E eu, às vezes, assim, como eu falei para vocês, né, eu adoro assistir curso, assim, as horas que eu tenho de curso, então, academia, dirigindo, tô almoçando, eu tô sempre ouvindo um curso, sempre ouvindo um palestrante, e tem gente, assim, renomadíssimos, né, então, assim, pessoas, assim, intelectualizadas em tudo. Então, assim, o que acontece? Vai lá, pá, e solta uma palavra mal pronunciada, uma palavra incorreta em inglês. Então, assim, primeiro, não precisava. Se ele está inseguro, use a palavra em português. Não tem a palavra em português? Ok, vou usar só a palavra em inglês. No problems. Antes de você gravar um vídeo, você certifique-se como que é a pronúncia. Como? Eu vou até mesmo no Google Translator, vou lá, tarará, digito lá e coloco meu loudspeaker, né, ali, que eu esqueci, ó, loudspeaker, não sei, não, é uma coisa que dá para, né, em inglês, porque não seria, nem sei como que daria para usar. Então, loudspeaker, aquele, né, megafone, né, então ali que daria para você aplicar. Apertar ali e ver como se pronuncia.
Ah, não consigo. Ok, então vê se tem um sinônimo no português e você vai usar aquilo sem nenhum problema. Agora, o que eu fico assim, boquiaberto às vezes é pessoas super intelectualizadas, super isso, um conteúdo maravilhoso, acaba gerando ruído desnecessário, tipo assim, gente, a pessoa maravilhosa, mas não fala inglês. Por quê? Porque qualquer pessoa que ouve uma pronúncia dessa, ela vai saber que a pessoa não é fluente, porque ela não tem as técnicas de fonética, não tem ali a pronúncia, a sílaba tônica está na sílaba errada. Então, assim, enfim, uma enxurrada de coisas. E isso não é legal, né, para o mundo corporativo. Então, please, se puder deixar uma dica também ali, pegando, né, o trilho ali, o gancho ali do would, vou fazer a minha reunião corporativa. Vou falar 3 palavras em inglês. Teacher, ó, eu vou gravar em áudio aqui e ver se ela tá boa a minha pronúncia. Checa, pergunta para um amigo mais fluente, pergunta para uma pessoa. Gente, tem esse cuidado, porque assim, os ruídos que você causa quando você fala alguma coisa, a pessoa leva, a pessoa vai absorver aquilo. Então, quando você está palestrando ou falando alguma coisa para alguém, nós não estamos falando assim exatamente, né? Tipo, tem que ser impecável, né? Tem que ser o seu impecável, tem que ser o seu mais caprichoso. Né? Então, assim, o capricho é muito típico das pessoas. Não tem aquelas casas extremamente simples, né? Extremamente, assim, né? Para falar literalmente assim, sabe? Só tem realmente o necessário, mas você vai e você vê com uma toalhinha, o copo limpinho e tudo cheiroso, tudo organizado. Então, você vê que não é o dinheiro, e sim o fato da pessoa ter o capricho. E o capricho, pessoal, eu tenho vamos colocar discussão, assim, se aprende ou se nasce com. Mas eu acho que se melhora, se não nasce com, se melhora. Então, assim, vou fazer alguma coisa. E eu acho que eu não vou, ou eu não vou falar a palavra, ou eu vou me especializar, né, dar uma olhada como que ela é pronunciada antes de soltar. Feito isso, ok, estou livre e agora eu posso usar tranquilamente. Daí eu tenho certeza que não vai gerar ruído depois, né? Porque isso é muito importante, tá bom, pessoal? Então, jamais teremos call com o cliente, ok? Por favor. Então tá, então aqui nós temos o verbo, daí temos o verbo to call, né? Que é o ligar. Então eu quero perguntar assim, ó, você ficaria? Então, ó, o iria é o meu would, né? Ó, e o verbo ficar é o stay. Então fica would you stay? Essa é a estrutura. Você dirigiria? Would you drive? Né? Você pensaria ou acharia? Would you think? Think, com aquele TH sopradinho. E você ligaria ou chamaria? Would you call? Aí eu posso fazer esse call com L, com a língua lá em cima. E geralmente os americanos, eles meio que podem fazer também a troca do D pelo R. Would you, né? Would you. O ideal seria would you. Eu posso juntar também aqui esses dois, ó. Would you call? Aí eu posso fazer esse link também para que fique aquela coisa mais, né, mais natural, ok? Então é isso, pessoal. Vamos trabalhar comigo ali o exercício, só para a gente finalizar essa parte. Pessoal, então vamos lá comigo. Eu quero perguntar assim, ó. Você ligaria? Então, como ficaria? Barrinha e barrinha. Começo com o meu auxiliar. Tenho você aqui. E o verbo ligar. Opa! O verbo ligar, que é o verbo call. Ok? Muito bem. Então a pergunta fica, would you call? Aí fica ok. Ela ficaria, mudei para o ela. Barrinha, barrinha, última vez a barrinha, tá pessoal? Ó, would. Lembrando que ela, she. E o verbo ficar é o verbo stay. Ok? Ó. Daí ficaria como, would she stay? E a última, eles pensariam, condicional, barrinha e barrinha. Continuo com o meu would. Eles, elas, they. E o verbo pensar é o verbo think. Pensar ou achar. Daí fica como would they think? É dessa forma, ok? Então eu vou deixar para vocês também ali embaixo mais exercícios adicionais para que vocês possam praticar essa estrutura. Como eu disse para vocês, ela não é tão usada, porém, quando eu vou pedir alguma coisa para alguém, seja o que for, eu devo lembrar do condicional. Ele sempre manda oi nessa hora, porque se eu peço no presente, isso gera uma intenção de grosseria. Daí grosseria gera grosseria e começa aquela bola de neve.
ok? Então, interessante é vocês entenderem como que a língua funciona, para que vocês possam, desde então, já ter aí uma experiência legal com o idioma e nas viagens também e tudo mais. Combinado? Pessoal, então, finalizamos a nossa estrutura dos auxiliares, me desculpem, dos auxiliares dos portais. E agora, na próxima aula, eu quero falar sobre as respostas. Respostas com do e does, respostas com did, com will e com would, porque não se vive só de perguntas, né? Então, assim, vamos trabalhar um pouquinho agora com as respostas. Combinado? Então, nos vemos na próxima aula. Bye, bye!